trazendo conteúdo para vocês. E o tema da nossa aula de hoje vai ser a seguinte, tá? Domine projetos de prefeitura e regularização de imóveis e se torne referência no seu município. Então, Bruna, mas eu não tenho experiência. Calma, é justamente para você essa aula. Eu quero que você seja referência no seu município. Eu quero que as pessoas, que os clientes te procurem por ser ali o único profissional que trabalha com isso. Eu quero que os clientes desejam ter o seu serviço, que desejam ter o seu projeto, desejam ter uma regularização com você. Para quem não me conhece, eu sou a Bruna Lacerda, engenheira civil e especialista em projetos de prefeitura e regularização de imóveis. Então, o tema de hoje, gente, é para você entender que dominando essa parte de projeto de prefeitura e regularização de imóveis, você pode se tornar uma referência no seu município. Olha, quando eu me formei, né? Antes de eu me formar, vou ser bem sincero com vocês, antes de me formar, quando eu estava ainda no período de faculdade, um dos meus sonhos, uma das minhas metas era o seguinte: eu pensar que, por exemplo, nossa, as pessoas vão desejar meu serviço, eu vou passar na rua e vou ver ali 2 placas com meu nome. Eu queria isso, eu desejava isso, e eu tenho certeza que todos vocês também desejam mesmo. Cara, ninguém estuda à toa. Ninguém fica 5 anos na faculdade à toa. Todo mundo quer ter ali reconhecimento, todo mundo quer ser referência. E se você quer ser uma referência na sua área, eu quero te mostrar como isso pode ser mais fácil você trabalhando com projetos de prefeitura e regularização de imóveis, tá? Então eu entendo que todo mundo quer se tornar referência. Imagina o seguinte, pensa comigo. Não sei, aqui dentro dessa live, eu estou falando para engenheiros, arquitetos e técnicos, né, que já estão atuando na área, né, às vezes querem mudar de área, entrar ali, empreender, outros profissionais que estão se formando agora e outros que ainda estão ali no seu período de faculdade, né, quase se formando. E eu entendo que todos esses profissionais têm o mesmo objetivo, gente. Você para pensar, quem hoje não quer ser reconhecido? Imagina que o cliente, né, sei lá, existe no seu município aí tem o João, por exemplo. O João mora na rua X. Imagina que o João chega lá até você e ele quer o seu serviço, é uma pessoa que deseja ter o seu serviço. Cara, todo profissional deseja isso. Todo profissional deseja ser reconhecido. E esse era um dos meus sonhos. Eu nunca achei que poderia ser possível eu conseguir. Nunca achei que poderia ser possível. Mas graças a Deus deu tudo certo. Eu quero que você também tenha esses resultados. Só que pulando as partes que deu errado para mim, né? Então eu quero te mostrar também o que deu errado para mim, para que você pule todas essas partes, encurte ali o seu tempo, sem dor de cabeça e tenha resultado aí com projetos de prefeitura e regularização de imóveis. Então, sejam todos bem-vindos e vamos justamente falar sobre você se tornar uma referência no seu município, tá? Você vai se tornar uma referência no seu município, trabalhando com projetos de prefeitura e com regularização de imóveis. Como, gente? A gente já sabe, né, que projetos de prefeitura e regularização de imóveis são a base dos projetos na construção civil. Bruna, mas eu não sei, não estou sabendo disso, não estou sabendo disso. Então, para ficar claro para todos vocês, né? Gente, nenhuma obra, ela pode ser iniciada sem ter aprovado o projeto na prefeitura. Nenhuma obra. Nenhuma reforma, nenhuma ampliação, nenhuma demolição pode passar sem o projeto na prefeitura. Se isso não é feito, galera, esse imóvel se torna irregular. Então, quando a gente fala, né, de projeto de prefeitura, a gente está falando do ponto inicial. É você trabalhar ali no ponto inicial. Ao invés de você ir lá no final, eu quero trabalhar com obras, você fica lá divulgando somente obras, trabalhando com projeto de prefeitura e regularização de imóveis é a base da construção civil. Antes da obra tem o quê? Independente da situação, vai ter que ter o projeto de prefeitura. Vai ter que passar pelo projeto de prefeitura. E aí, o que acontece? Você precisa ter clareza sobre isso. Você precisa ter clareza. Mas espera aí, Bruna, da galera que se formou comigo na faculdade ou que vai se formar na faculdade, tem uma galera que está trabalhando com obras, tem uma galera que está trabalhando com projetos estruturais. Beleza. Você precisa trabalhar onde? Na parte de projetos de prefeitura. Por quê? Porque é a base. Imagina que você pode ter todos esses outros profissionais como parceiro seu. Todos os outros profissionais vendendo seu serviço. Imagina só, você não ter que quebrar a cabeça o tempo inteiro para querer vender serviço, porque tem outros profissionais vendendo o seu serviço.
tá? Então, o projeto de prefeitura, as regularizações de imóveis, né? Tudo que envolve o projeto de prefeitura, gente, é a base da construção civil. Todos os serviços precisam passar por esse processo. E os que não passam se tornam irregular. Daí a gente volta lá para onde? Para a regularização de imóveis. Então, tem muita oportunidade justamente para isso, tá? Então, galera, o que acontece? Quem domina projeto de prefeitura, quem domina regularização de imóveis, fica muito mais fácil de crescer nas outras áreas. Crescer, por exemplo, eu quero ter uma construtora. E eu vou até puxar um exemplo de que eu lembrei aqui agora, do Caio, que estava aqui mais cedo na nossa live, que ele também é meu aluno, né? O Caio, ele hoje tem uma construtora, mas por quê? Porque ele conheceu o projeto de prefeitura e regularização de imóveis. Ele falou isso aqui ao vivo, né? Ele falou ao vivo que isso aí justamente mudou a vida dele. Por quê? Ele não tinha conhecimento e perdeu 5 anos de oportunidade. 5 anos de oportunidade. Depois disso, ele conheceu o projeto de prefeitura e regularização de imóveis, né? Ele faz parte do dicionário de aprovação, e ele se tornou referência nessa área. O que aconteceu? Gente, ele hoje tem uma construtora. Ele tem uma construtora, mas ele sabe que o quê? A base de tudo é o projeto de prefeitura, a base é a regularização de imóvel. Não tem como você fazer, por exemplo, uma obra sem o projeto. Não tem como você fazer um projeto estrutural sem ter o projeto ali da prefeitura. Não tem como, galera. Não consegue fugir disso, tá? Não, o cliente, ele não consegue fugir disso. Ele precisa do seu serviço. Então, se você entra nesse mercado, se você entra nessa área, você vai aproveitar o mercado e vai nadar de braçada. É literalmente isso, porque tem inúmeros clientes precisando do seu serviço. Tá? Muitos, às vezes, nem sabem que precisam do seu serviço, só que você precisa falar, tá? Você precisa falar. É justamente o que a gente vai falar hoje sobre você se tornar referência. Eu vou falar um pouco também sobre você ter que divulgar os seus serviços. Mas, inicialmente, você precisa entender que toda obra, toda reforma, toda ampliação, toda demolição, exceto algumas reformas, tá? Então, por exemplo, uma pintura na parede não precisa da aprovação, né? Mas toda obra nova, toda reforma onde vai tirar uma parede, onde vai mudar o uso do imóvel, tudo isso precisa passar pela aprovação na prefeitura. Por isso que você precisa ter conhecimento nessa área e trabalhar na base. Trabalhando na base, o cliente, ele não vai te exigir, cara, vou fechar o serviço com você, mas me passa aí seu currículo. Quantos anos de experiência você tem? Gente, imagina que você, às vezes, ou você se formou agora, ou você não tem uma experiência, você está querendo justamente aproveitar e ter uma experiência, né? É aquele ditado, né? Que a gente vê aí vários memes falando sobre isso, né? Chegou lá para fazer entrevista, o cara tem, às vezes, 30 anos. Aí chega lá e fala, você precisa ter 30 anos de experiência. Gente, não dá. Por isso que trabalhar com projeto de prefeitura e empreender, você consegue entrar numa área, se tornar referência, sem ter que estar entregando o currículo para o cliente. O cliente, ele não quer seu currículo. O cliente, ele não quer saber se você trabalhou lá na empresa, lá na MRV, na construção daquele prédio. Ele não quer saber disso. Ele só quer alguém que chegue e solucione o problema dele. Qual o problema dele? Levar uma multa, ter uma obra embargada, ter uma obra paralisada. Tudo isso é problema que ele quer resolver. Ele quer vender o imóvel dele está irregular. Então, você, profissional, tem que ter isso como clareza para passar para os seus clientes, porque tem uma oportunidade muito grande. Então, todos esses clientes, eles precisam de você para obra nova, para uma reforma, para uma ampliação, para uma demolição. Eles precisam do seu serviço. Então, quando você entra nessa área, você acaba se tornando referência de uma forma mais rápida. Porque vamos pegar o exemplo de obra, né? Que é mais fácil da gente entender. Quando você vai para a obra, eu uso esse exemplo, que é o exemplo da minha vida. Quando eu fui para a obra, eu concorri com o engenheiro, com o arquiteto, com o técnico, com o pedreiro, com o mestre de obra, porque o mestre de obra fala assim, ó, João, precisa contratar ninguém não precisa contratar engenheiro, não precisa contratar arquiteto. Então, se eu estou concorrendo diretamente com ele, cara, eu estou perdendo serviço para pedreiro, eu estou perdendo serviço para o mestre de obra. Mas, Bruna, você está desdenhando do pedreiro e do mestre de obra? Claro que não. A gente trabalha em conjunto. Só que ele não consegue fazer o meu serviço. Ele não consegue entregar para o cliente uma obra regular. Ele não consegue entregar para o cliente o melhor serviço ali da forma correta.
O cliente precisa de mim. Eu preciso também do pedreiro? Preciso do mestre de obra? Preciso também. Mas o cliente precisa de mim. O cliente precisa de mim. Ele não consegue de forma alguma fazer nenhum processo, nenhuma aprovação de projeto, nada de ter uma obra regular se ele não tiver nós como profissionais ali acompanhando ele, tá? Quem ainda está em formação pode entrar nessa área? Olha, pode. Você pode fazer parceria com vários profissionais que estão desempregados no mercado. Coloca ele junto com você, porque precisa de um responsável técnico, né? Coloca ele para acompanhar ali os levantamentos e tudo mais. E aí você começa a pegar projetos e ele precisa emitir responsabilidade, entendeu? Então, você trabalhando em conjunto com esse profissional, gente, tem muita oportunidade. Inclusive, dentro do meu curso, tem vários alunos que ainda estão no período de formação, tá? Tem outros que já têm anos de experiência, que estavam em outra área. Tem outros que estão começando agora, que estavam com medo, que estavam com insegurança. Entenderam? Então, projeto de prefeitura e regularização de imóveis é para engenheiro, arquiteto e técnico e estudantes dessa área. Beleza? E aí vocês conseguiram entender que você entrando na área de projeto de prefeitura, você consegue entrar na base. O que é que eu entendi? Como é que eu entendi isso, na verdade, né? Meu escritório hoje, aqui dentro do meu escritório, a gente atendia apenas, né, os clientes no começo, nem era empresa, nem era nada. Eu queria pegar serviço. Então eu pegava uma obra ali, pegava uma reforma ali, pegava as coisas e eu só queria cobrir ali o meu mês. Gente, eu tinha me formado e eu precisava ter retorno financeiro, entendeu? Então eu tive a experiência de testar várias áreas. Eu trabalhei na execuções de obras maiores, eu trabalhei em execuções de obras da Minha Casa Minha Vida, eu trabalhei em construções de galpão, esse aí foi o mais diversificado para mim, né? Eu trabalhei em construção de galpão, eu já acompanhei, gente, sabe, para eu pegar serviço, sabe o que eu já acompanhei? Troca de tomada. Então eu saía da minha casa e eu ia em condomínio para fazer troca de tomada de forma gratuita só para divulgar meu nome. Então, assim, eu testei várias áreas, mas uma coisa eu tive certeza. Quando eu decidi colocar aqui dentro da empresa e trabalhar falando de projetos de prefeitura, eu peguei o ponto inicial. Então, o cliente que ele queria uma obra, ele vinha até mim. O cliente que ele queria um projeto, ele vinha até mim. O cliente que, às vezes, ele quer uma obra, aí foi olhar com outro profissional, e o outro profissional falou, vai lá e vai com a Bruna. Então, o que aconteceu? Eu me tornei ali, fiz parte, né, da base. Então, antes de tudo, precisa passar por mim. Antes de qualquer processo, precisa passar por mim. E hoje, no meu escritório, funciona assim, ó. Bruna, você faz todos os projetos? A Bruna não faz, a Bruna Lacerda não faz. Então, eu não consigo, de forma alguma, fazer projeto elétrico, hidráulico, estrutural, arquitetônico, aprovar na prefeitura, aprovar no condomínio, não faço tudo isso. E ainda executo a obra tudo junto, no mesmo momento. Não faço tudo isso, tá? O que é que eu faço? Eu falei, eu vou oferecer para o cliente o que ele quer. Eu vou oferecer para o cliente o que ele quer de verdade. E o que o cliente quer? Ele quer uma arquitetura linda, ele quer um projeto sem ter que levar multa. E o que ele quer? Ele quer uma obra que não seja embargada. Eu falei, pronto, é isso que meu cliente quer e é isso que eu vou oferecer. E comecei a oferecer esse serviço dentro do meu escritório. Quando eu comecei a oferecer esse serviço, como consequência, surgiram outros serviços. Então, hoje, a minha empresa oferece, por exemplo, chegou o cliente, eu falo, olha, eu vou fechar um contrato com ele, eu vou fazer todos os projetos de edificação dele. Como que eu consigo fazer todos os projetos? Porque eu tenho hoje parceiros que trabalham junto comigo. Então, eu faço os projetos, por exemplo, projeto de prefeitura, faço toda essa parte, aprovação no condomínio, faço toda essa parte. Às vezes, o projeto também hidrossanitário. Mas o projeto estrutural, a Bruna não é boa nisso. Vou confessar para vocês. Eu não sou boa nisso. E aí, o que eu faço? Tenho parceiros que trabalham nisso. No projeto elétrico, tem parceiros que trabalham nisso. Em todos os projetos, eu tenho parceiros, mas eu dou prioridade para estar ali na base, mostrando o quê? Os serviços iniciais, porque eu sei que o cliente quer aquilo. E eu tenho que vender o quê? O que o cliente quer. Eu tenho que vender o que o cliente quer. Não, Bruna, mas eu tenho que vender o que ele precisa. Ele precisa da aprovação do projeto na prefeitura, mas ele não vai comprar de você essa aprovação. Essa aprovação é o que você vai entregar, mas você vende para ele o que ele quer.
O que ele quer? Um projeto lindo, um projeto maravilhoso. Você precisa entregar isso para ele, tá? E quando eu entendi isso, eu vi que surgiram mais serviços dentro do escritório. Por quê? Quando eu comecei, eu não tinha ali ninguém que me auxiliasse com os projetos de prefeitura. Eu falei, peraí, tem um erro aqui. Por que eu não vou aproveitar essa oportunidade? Por que eu não vou agarrar esse negócio para mim aqui? Porque não tinha gente que falava sobre isso. Então, peraí, eu ia da forma mais dolorida, né? Eu encontrei o erro. Por que foi dolorida? Porque eu errei nos primeiros projetos. O meu primeiro cliente teve imóvel irregular porque eu não soube aprovar o projeto na prefeitura. Simplesmente assim, foi um momento desesperador e dolorido da minha vida, mas eu passei por aquilo ali, foi necessário, porque senão eu não tinha conhecido projeto de prefeitura, não tinha conhecido processos de regularização de imóveis. E quando eu conheci isso, eu vi que não tinha ninguém. Gente, sabe o que é ninguém? Não ter auxílio para ninguém te explicar sobre isso? Não tinham pessoas que falavam sobre isso. Não tinham. Aqui no meu município, falei com vários profissionais, não tinha. A prefeitura, você vai lá na prefeitura perguntar, vai lá e pergunta assim, como é que eu aprovo um projeto? Ele vai falar, vai ler a legislação. Ué, peraí, você é engenheiro, você é arquiteto, você é técnico, você formou para quê? Eles falam dessa forma, claro que tem as pessoas educadas, então claro que tem alguns profissionais que são super educados. Mas como eu já conversei com vários profissionais aí nesse Brasilzão, eu já vi que tem alguns que são sem educação. E para eles entendem que é obrigação nossa. Só que a gente não viu nada disso durante a faculdade. Por quê? Não sei explicar, mas na verdade é porque a faculdade é muito falha nisso. Como é que é o ponto principal? Como é que é o ponto inicial? E a faculdade não mostra isso? Não faz sentido, né? Mas é a realidade. E é a realidade de muitos profissionais. Por isso que a gente vê muita gente desistindo da profissão. A galera desiste da profissão. É o que a galera até brincava muito, né? Não sei se ainda tem esses memes aí, que fala que engenheiro, depois que ele forma, ele vira Uber. Bruna, você tá querendo voar de Uber? Não, eu só tô querendo falar que você estudou 5 anos da sua vida, você dedicou 5 anos da sua vida para uma profissão, chegou lá, você desistiu. Você chegou lá, você desistiu, entendeu? Por quê? Por que você desistiu, entendeu? Porque você não teve ali um conhecimento no seu período de faculdade. E como é que eu sei disso? Porque eu quase desisti. Eu passei ali na beiradinha, assim, falei, vou desistir. Levei um empurrão, assim, um supapo, falei, vai desistir, não. E aí continuei. Mas tem gente que não consegue, que acaba desistindo mesmo, nem tenta. Fala, não, peraí, eu não sei disso, eu tô fora. Como é que eu vou assumir responsabilidade de algo que eu não sei? E é muito frustrante, gente. É muito frustrante. Eu lembro de todos os sentimentos quando eu falo disso. Era muito frustrante quando eu pegava um projeto e falava, gente, como é que eu vou criar esse negócio? Eu não sei nem como é que eu começo esse trem. Eu ficava assim, gente, o que eu coloco nisso? Eu procurava na internet, não tem nada. E eu perguntava aos outros, não tem nada. E a prefeitura falou que tinha legislação. Eu procurei a legislação. Eu olhava aquilo lá, gente, as letras estavam assim. É muita informação, você fica totalmente perdido. Você pega a legislação para você ver. Mas se pegar a legislação solta, você vai olhar um monte de página, vai bater um desespero. Peraí, sou advogada para ficar lendo lei? Sou advogada para ficar lendo lei? Então eu fiquei desesperada. Eu falei, gente, eu só queria entender o que eu fiz durante 5 anos na faculdade. O que eu fiz durante 5 anos na faculdade? Porque eu não conseguia entender, eu não sabia, não me sentia pronta. E eu achava que isso era só comigo. Só que não é só comigo. Isso aí é com todos os profissionais, porque a faculdade não mostra nada sobre projetos de prefeitura. A faculdade não mostra nada sobre regularização de imóveis. E é o ponto principal ali, ó, para iniciar, precisa saber fazer isso. Bruna, mas aí é um projeto de arquitetura? Eu tenho que ficar fazendo projeto de arquitetura, 3D e tudo mais? Não, gente, projeto de prefeitura não é 3D. Projeto de prefeitura não é 3D. O projeto de prefeitura é um projeto simples, mas os engenheiros e os arquitetos não sabem fazer. Você não precisa necessariamente, eu vou dar um exemplo do que eu atendo aqui na empresa. Então, tem projeto que chega para mim, como é que ele chega? Às vezes foi um arquiteto que fez, ou às vezes foi um engenheiro que fez, e ele me paga para estar revisando o projeto dele. Eu faço a análise do projeto, pontuo todos os erros e mando para ele, e ele manda para a prefeitura. Um dos serviços que eu faço, sem triscar a mão no projeto, sem ter que mexer nada.
só olhando o projeto, entendendo o que tinha de erro, o que tem de acerto, justamente por conhecer sobre o projeto de prefeitura e regularização de imóveis. Em outras situações, chegam aqui alguns contratos que eu fecho, onde o projeto ele já vem pronto para mim, né? E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer a revisão, só que eu faço também as alterações. Aí é um serviço que fica mais caro para quem me contrata, para outro profissional que me contrata, tá? Mas eu fecho também dessa forma. E o outro é diretamente com o cliente. Então, o cliente que eu vou lá, eu faço levantamento, eu faço o projeto do zero, entendeu? E aí, o que acontece? Não necessariamente eu preciso fazer arquitetura. Ah, toda vez eu vou ter que fazer uma arquitetura? Não. O levantamento é muito simples, gente. Para quem trabalha com Revit, então, é vida. Porque com Revit você faz rapidinho, você vai lá e cria o projeto. Tá? Com AutoCAD, para quem tem mais facilidade, também é mais rápido. Agora, Bruno, tô começando agora. Qual que você me indica, então? Comece pelo Revit, que vai ser muito mais rápido para você criar o projeto. É muito melhor, entendeu? E para quem está no AutoCAD, eu já aconselho vocês a darem uma olhadinha já no Revit, para vocês verem o quanto isso vai acelerar ali o desempenho de vocês, tá? E o que acontece? Então, você não precisa ter que fazer o projeto de arquitetura. Mas por que eu vou investir nisso, então? Por que eu vou parar tempo da minha vida para estudar projeto de prefeitura? E aí, galera, mas por que eu preciso, então, investir esse tempo, essa dedicação, onde eu vou assistir uma jornada para isso, Bruna? Porque você vai estar na base. Eu estou falando de reconhecimento. Hoje eu vim nessa live falar sobre reconhecimento. O cliente desejar ter o seu serviço. Imagina você tá cobrando R$3.000 por um projeto e o cliente nem chora. Por quê? Porque não tem gente no mercado. Ele não tem nenhuma base ali para falar, tal pessoa cobrou assim. Não tem. Não tem. Entenderam? Então, se você quer ser reconhecido, uma grande chance de você entrar no mercado e ter ali um posicionamento profissional mais rápido é o projeto de prefeitura. Você está trabalhando na base. Você está trabalhando na base. E se eu fosse você, eu entrava hoje para isso. Por que eu entrava hoje? Porque você vai fazer o seguinte, se você parar para pensar, não vou ver, no ano que vem eu olho. Daqui um ano, hoje não tem nenhum profissional na sua cidade. Daqui um ano pode ter 2, 3... E se tiver, você vai falar, cara, por que eu não comecei antes? E ainda é muito pouco, tá? Se tiver 2, 3, gente, é muito pouco. Eu até respondi uma caixinha de pergunta, onde alguém perguntou, Bruna, no meu município tem 30 mil habitantes. Você acha que eu consigo trabalhar, viver de projeto de prefeitura e regularização de imóveis? Eu falei, você só vai ter 15 mil habitantes para atender. Então, você imagina a quantidade de imóveis que tem aí. A quantidade de imóveis que precisam do seu serviço, porque é no mínimo 50% dos imóveis irregulares. Gente, é no mínimo, que tem município que chega a 90%. Entenderam? Então, a oportunidade de você nadar de braçada é agora. É você começar agora, para daqui a um ano você não se arrepender de ter demorado para começar. Para daqui a um ano você não falar, mas tem concorrência. Então, aproveita a oportunidade agora. Quando o cliente ele não tem ali uma base para comparar seus resultados, por exemplo, Bruna, eu não tenho uma experiência. Como é que eu vou ter resultado nessa área se eu não tenho uma experiência? Você vai fazer o projeto, certo? Só que o cliente ele não tem nenhum comparativo com isso. Não tem gente que faz no município. Ele não tem um comparativo. Peraí, a Bruna é boa nesse serviço? Então, para você iniciar nessa carreira é muito melhor, muito mais fácil. Claro que você tem que saber ali criar o projeto e tudo mais, por isso vocês vão participar da jornada, porque é importante a gente entregar o melhor serviço para o cliente. Mas estou falando que ele não tem um comparativo. Por exemplo, se a gente for pegar hoje um projeto, uma questão da obra, sempre tem alguém, nossa, tal pessoa cobra R$50 para assinar um RT. Você vai cobrar isso aqui tudo? Não tem comparativo no projeto de prefeitura, Bruna. Você está cobrando 3 mil, o fulano cobrou X, ele não tem esse comparativo, tá? Não tem esse comparativo. Então, quando você entra nessa área, é muito mais fácil você se tornar referência mais rápido. Então, você está começando hoje, eu vou te falar de tempo. Se você começar hoje na área de projeto de prefeitura e regularização de imóveis, eu te falo que se você pegar ali o primeiro projeto, você já começa a se tornar referência. Bruno, não peguei o primeiro projeto, mas você está falando o tempo inteiro. Você está falando o tempo inteiro sobre isso, e está captando, os clientes estão curiosos sobre isso, você já está se tornando referência. Ninguém faz isso. Então, coisa de 1 mês, 2 meses, você plantando, você vai colher já. Diferente, às vezes, de obra, onde tem comparativos, né? E aí, galera, a hora de você entrar para esse mercado é agora. A hora de você dominar projeto de prefeitura e regularização de imóveis é agora.
É agora, porque você se torna referência muito mais rápido. Porque o João foi lá e fechou com você. Eu nunca vi um povo que gosta de se gabar do que aquele cliente, né? Que achou que ia dar tudo errado para ele. Só que aí deu certo, né? Ele foi lá, te contratou, você fez um projeto lá de prefeitura, regularizou o imóvel dele. Ele vai se gabar para mais pessoas. Vai falar, gente, ó, eu regularizei o imóvel lá. Você não sabe que eu valorizei 40% do imóvel, tarará, e vai contar. Aí a pessoa que tá escutando fala, será que o meu tá assim também? Não, então é o número da Bruna, ela fez para mim, vê lá se ela faz para você também, fala que eu te indiquei. Então o que acontece? Ele divulga o seu serviço. Ele vai se gabar que o serviço dele tá bem feito. Ele vai se gabar que a documentação dela tá bem feita, para falar que às vezes do vizinho não tá, entendeu? Então você tem a chance de se tornar referência muito mais rápido. Você tem a chance ali de dominar o mercado, de se posicionar no mercado muito mais fácil. Muito mais fácil, tá? Falando de projeto de prefeitura e regularização de imóveis. Eu até vi aqui a Bruna, que é minha xará, né? Que é uma das minhas alunas, e eu lembrei dela, que ela apareceu aqui numa live com a gente, e ela começou sobre projeto de prefeitura e regularização de imóveis. E o primeiro serviço dela, gente, foi projeto de prefeitura e regularização de imóveis? Não. Foi justamente processo de uso campeão, porque são processos parecidos, né? De levantamento e tudo mais. E aí ela soube atender esses clientes, salvo engano, né? Não sei se a Bruninha tá aí ainda. Foram 10, ela fez o processo de uso campeão de 10 lotes, né? De 10 lotes. Então você imagina, o que era, como eu falei, vira uma consequência, né? Os outros serviços. Você se torna referência mais rápido e mais fácil e acaba virando uma consequência os outros serviços. Por exemplo, a obra, por exemplo, processo de uso campeão, como foi o da Bruna, processo de retificação diária. Então, acontecem várias outras oportunidades envolvendo aí o projeto de prefeitura, envolvendo também o processo de regularização de imóveis, tá? E eu descobri isso também na prática, só descobri na prática. Hoje o meu escritório atende isso. Hoje o meu escritório atende isso, entendeu? E eu vou segurar aqui, depois eu respondo algumas perguntas de vocês, tá? Então, gente, qual que é a vantagem de iniciar hoje? Você vai ter um posicionamento profissional mais rápido, você vai ter mais retorno financeiro, porque a gente está falando de uma área com muita demanda e com uma baixa concorrência, então você tem uma alta lucratividade. Quem precifica o seu serviço é você. O cliente ele não tem uma base para falar, não, o João cobra X. Não, não tem. Então você consegue ter retornos financeiros mais rápido. E tem poucos profissionais na área para concorrer diretamente com você. E os que tem, eu de verdade, eu não acredito que são bons. Porque eu já vi, já chegou aqui para mim vários serviços onde o projeto em si estava literalmente feito, né, entre aspas, e o cliente chegou em mim para provar o projeto, falou, ó, Bruna, fui multada, e agora eu preciso regularizar aquele imóvel, e aí eu tenho um projeto pronto. E aí eu falo, mas por que esse profissional não fez, né? Esse mesmo profissional, o projeto novinho, né? Por que esse profissional não fez? Ele não sabe trabalhar nessa área. Então eu já peguei. E às vezes o projeto está feito como de forma errada. Não respeitou o recuo, fez alguma coisa errada lá que não tem correção. Aí às vezes o cliente vai ter que demolir para poder regularizar, entendeu? Então, assim, já chegou o serviço aqui dessa forma. Por isso que eu acredito que a gente nem tem que se preocupar com concorrência. Porque se tiver, gente, a gente nem precisa se preocupar. São literalmente muitas pessoas que não sabem fazer esse tipo de serviço. Muitas pessoas que não sabem fazer esse tipo de serviço. Então, o cliente ele não vai te pedir um currículo. Olha, peraí, o Ramon apareceu aqui para mim, né? Então, surgiu aqui o Ramon para regularizar meu imóvel. Mas peraí, antes dele regularizar meu imóvel, eu vou pedir para ele o currículo dele. Ramon, me entrega seu currículo. Não! Eu só quero que alguém que solucione o meu problema. Eu só quero meu imóvel valorizado. Eu só quero isso. É isso que o cliente quer. E você precisa entender isso. É isso que o cliente quer, ele não quer seu currículo. Ah, mas eu tenho que ter uma experiência primeiro, eu tenho que trabalhar em tal empresa primeiro. Não precisa. Você precisa ter conhecimento nos projetos de prefeitura e na regularização de imóveis, entenderam? Você precisa ter conhecimento sobre isso. Mas para você se tornar referência mais rápido ainda, você precisa divulgar esses serviços. Divulgar como? Através das redes sociais. É falar o tempo inteiro que você trabalha nessa área. É mostrar o tempo inteiro os pontos positivos do cliente ter um imóvel regularizado e os pontos negativos dele ter um imóvel irregular.
Entenderam? Se você divulgar isso de todas as formas possíveis, você vai conseguir se tornar referência no município o quanto antes. O quanto antes. Eu falei para vocês que se vocês começarem aí, coisa de um mês, você já consegue colher resultado disso. Coisa de um mês, divulgando e trabalhando em cima disso, você já consegue colher resultados disso. Tá? Por quê? Porque não tem comparação, porque não tem gente no mercado, porque tem muito serviço para vocês. Então, se você focar em realmente atuar nessa área, falar, eu quero mudar de vida, você vai participar da jornada. Aí, dentro da jornada, eu vou te mostrar vários pontos, mas você vai começar a divulgar esse serviço. Dentro da jornada, eu vou te mostrar, inclusive, vai ter aula sobre captação de cliente, precificação também, a gente vai abordar lá. Mas você vai estar preparado para poder escutar o cliente e falar, agora eu não estou com medo. Agora eu já sei o que é um projeto de prefeitura, agora eu já sei o que é uma regularização de imóveis, entendeu? E se você divulga isso quanto antes, você vai ter resultado quanto antes, tá? Então tem uma oportunidade muito grande aí. Eu até vou usar aqui um exemplo, vou pegar emprestado um exemplo aqui, né? Porque eu falar só de mim não faz sentido, então eu gosto de falar de outras pessoas. Acho que foi nas últimas lives que eu fiz com alguns alunos, eu trouxe o Alexandre. O Alexandre, que é um dos meus alunos, né? O Alexandre se formou aos 40 anos e ele decidiu, né, trabalhar com projeto de prefeitura e regularização de imóveis porque ele não tinha ali, não sentia seguro, né, para trabalhar com a parte de obras e falou, preciso trabalhar em outra área. E conheceu o projeto de prefeitura e regularização de imóveis, né? E aí, só para vocês terem noção, ele falou que a maioria dos serviços que ele fecha é através de outros profissionais. Outros profissionais que às vezes não sabem fazer aquele serviço. Então, ele se torna referência o mais rápido possível, justamente por causa disso. Entenderam? Então, existe uma oportunidade e você tem que saber aproveitar essa oportunidade. Quando? Agora. Agora. Se você deixar para depois, você vai perder a oportunidade. Ah, Bruna, mas eu tô pensando, eu acho que lá para o ano que vem, quando acontecer isso, você vai perder oportunidade. Vai perder a oportunidade. Então, o projeto de prefeitura, ele traz uma vantagem muito grande de você se tornar referência mais rápido, tá? Então, coisa de você fazer o primeiro projeto. Se você fez o primeiro projeto, então, gente, aí você já tem a oportunidade de falar para todo canto que você tá preparadíssimo para isso, entenderam? Que você já domina essa área. Porque se você está mostrando os pontos os pontos positivos e negativos do imóvel regular, do imóvel irregular, o que acontece? Você já está atraindo cliente, você está gerando autoridade, porque você fala daquilo que as pessoas não falam. Você fala daquela dor que o cliente tem, mas ele não sabia. Entenderam? Então, divulgue o seu serviço. Quando? A todo dia, todo momento. Aproveite todas as formas possíveis para divulgar o seu serviço. Aproveite todas as formas possíveis de mostrar por que o cliente precisa ter imóvel regularizado, o porquê que ele precisa te contratar. Bruno, mas eu ainda não sei mostrar isso, então participe da jornada, eu vou te mostrar isso. Eu vou te mostrar vários pontos que vai fazer você captar cliente lá dentro. Você precisa saber falar isso para você captar o cliente. Tá bom? Então a oportunidade está aí. Você consegue se tornar referência o mais rápido possível. O mais rápido possível. Eu não conheço outra área que tenha outra parte da construção civil que tenha esse retorno mais rápido. Tá? Por quê? Como é que eu sei disso? Porque eu testei várias áreas. Eu falei para vocês que eu testei várias áreas aí da construção civil quando eu comecei. Porque eu queria uma oportunidade, né? Então eu acabei testando e não conhecia projeto de prefeitura. E quando eu entendi de projeto de prefeitura, aí veio um monte de oportunidade.